Olá, aqui é a professora Geisiane e esse vídeo vai ser gravado com algumas considerações sobre as questões do PET de Biologia, do PET 1, referentes à semana 2 de estudo. Então, o PET ele traz essa primeira questão com um gráfico do número de casos de uma doença ao longo do tempo e como esse número de casos pode ser classificado em endemia ou epidemia. Então, ele traz aqui 4 afirmações e pede para a gente classificar em verdadeiras ou falsas. Então, aqui nós temos na primeira que a epidemia se caracteriza por uma elevação progressiva, inesperada e descontrolada do número de casos numa população, ultrapassando os valores endêmicos ou esperados, que é o que a gente observa no gráfico que foi dado pela questão. A segunda fala que as epidemias podem ocorrer ao mesmo tempo em vários países e citou como exemplo a peste bubônica na Idade Média e a gripe espanhola no início do século XX. Essa exemplificação aqui não cabe porque essas doenças elas se espalharam pelo mundo, né? Não foram só em vários países, mas em praticamente todos os países do planeta. E elas foram classificadas como pandemia, e essa afirmativa está incorreta. A 3. Endemia é definida como presença de uma doença em uma população de determinada área geográfica, ou refere-se à prevalência usual de uma doença em um grupo populacional ou área. Exatamente. Então, a gente tem um número de casos de uma doença que é recorrente naquele lugar, né? Então, ela está ligada a questões daquele local, daquela população. Quarta, a extensão geográfica de uma epidemia pode ser restrita a um bairro ou atingir uma cidade, um estado ou um país, podendo se estender por horas, no caso das infecções alimentares, ou semanas, nos casos de gripes, né? Ou vários anos, como no caso da AIDS. Então, essa quarta que também está correta, né? A epidemia ela pode sim ter todas essas variações, né? De bairros, a cidades, estados ou um país inteiro, né? Porque o próximo estágio, né, o de pandemia, ele exige, né, um número de casos bem maior e mais espalhado no globo. Então, das opções que foram dadas pela questão, né, nós podemos dizer que são corretas a 1, 3 e 4, né? Nós excluímos a 2 devido a essa afirmativa sobre a peste bubônica e a gripe espanhola terem sido epidemias. A segunda nos pergunta sobre qual que seria a proposta para prevenir a proliferação do Aedes aegypti, né, que é o transmissor do vírus da dengue. Então, a primeira alternativa fala que se a gente instalasse telas nas portas e janela, isso diminuiria a reprodução do mosquito, porque ele precisa de ambientes cobertos e fechados para reprodução. Isso não é verdade. A B fala que substituir casas de barro reduziria essa reprodução, porque esse mosquito se reproduziria na parede das casas, e isso não é o caso do Aedes aegypti. A D fala que higienizar bem os alimentos reduziria essa reprodução, porque as larvas se desenvolvem nos alimentos, e isso também não é verdade. E a última alternativa fala que a instalação de filtros reduziria essa reprodução, né, uma vez que a reprodução acontece em águas contaminadas, o que também não é verdade, né? Várias pesquisas já mostraram que a água para a reprodução desse mosquito, ela pode ser contaminada, pode conter outras substâncias e a larva é bem resistente. Então, daqui, a alternativa que traz a realidade da reprodução do mosquito, que é a utilização de água parada, seria a letra C. A terceira traz o Garfield se olhando no espelho e resolvendo o seu problema de gordura extra com um cinto, né? E a questão faz um gancho a essa tirinha, perguntando
Aqui essa característica poderia estar relacionada, né, ao desenvolvimento de qual doença? Então, acúmulo de gordura abdominal está relacionada, né, à deposição de gordura no corpo. Essa deposição maior de gordura no corpo, ela pode desencadear o desenvolvimento de um dos tipos da diabetes, né? Tem a ver com a quantidade de insulina em excesso circulando pelo corpo devido à má alimentação, né? E com o tempo, esse excesso de insulina devido à grande quantidade de glicose pode sim gerar a um processo degenerativo no pâncreas e a pessoa desenvolver um dos tipos de diabetes, certo? Então seria o diabetes aqui. Quarto, a contaminação pelo vírus da rubéola é especialmente preocupante em grávidas devido à síndrome da rubéola congênita, que pode levar ao risco de aborto e malformações congênitas. Então, aqui ele está citando sobre a síndrome da rubéola congênita. Essa questão foca na preocupação com o desenvolvimento de embriões. Então, além dessa campanha de vacinação que foi feita, né, desde 2008 e que reduziu muito o número de casos de rubéola, síndrome de rubéola congênita, considerando essa preocupação, qual que seria a explicação para a campanha agora abranger vacinação de homens jovens? Pensando nos embriões, no desenvolvimento dos embriões, e que a rubéola é passada pelo contato da pessoa contaminada com outras pessoas, a gente poderia ver que entre essas alternativas, vacinar homens jovens estaria ligados a reduzir a transmissão do vírus a mulheres gestantes por esses homens contaminados, né? Então, se reduziria essa possibilidade do contato de homens com vida sexual ativa, transmitindo esse vírus para mulheres e possivelmente também para gestantes. Quinta, as doenças virais geralmente não possuem um tratamento específico, sendo ideal, portanto, a prevenção. Dessas formas listadas aqui, qual é que seria uma prevenção contra a febre amarela e gripe, por exemplo? Soro não seria, porque o soro ele contém anticorpos e são de ação imediata e curta. Então, ele é usado, por exemplo, para pessoa que leva uma picada de cobra. Então, ali os anticorpos específicos vão combater o antígeno presente na toxina do veneno da cobra. Não é o caso para quem está querendo adquirir uma resistência a longo prazo, né, para ter uma cobertura maior de proteção em casos de contato com esses vírus. B. Consumo de vitamina C. A vitamina C, no geral, ela auxilia na melhora, no regulamento do sistema imunológico, mas ele não impede que a pessoa adquira, contraia uma virose. Sem contar que a vitamina C, por si só, ela não é suficiente, né? A pessoa precisa de todo um contexto de saúde para poder reforçar o seu sistema imunológico, mas ainda assim isso não é suficiente para impedir a pessoa de desenvolver uma virose. O uso de anti-inflamatórios não seria o caso. A vacinação seria o caso aqui, porque a vacinação ela estimula o corpo a produzir anticorpos e memória a longo prazo. E uma vez em contato com aquele vírus, após a vacinação, a pessoa ela consegue ter uma resposta melhor de defesa contra aquele vírus, devido a essa memória. Por fim, o uso de antibióticos não seria o caso, devido à característica estrutural dos vírus. Os antibióticos eles agem em estruturas celulares, mais especificamente na parede celular das bactérias, e os vírus eles não possuem isso. Ok? Sexta e última, a utilização de extratos de origem natural tem recebido a atenção de pesquisadores em todo o mundo, principalmente
nos países em desenvolvimento que são altamente acometidos por doenças infecciosas e parasitárias. E um bom exemplo seria a utilização de produtos de origem botânica que combatem insetos. O uso desses produtos pode auxiliar no controle de quê? Então, ele associou o uso de produtos a combate de insetos. Então, dessas doenças listadas aqui, quais seriam relacionadas a insetos? A esquistossomose, ela é causada por um platelminto, um verme, e no ciclo de vida desse verme nós temos um caramujo, né? Então, nós não temos aqui um inseto como importante para a transmissão dessa doença para o ser humano. A leptospirose é causada por uma bactéria e o hospedeiro dela, né, que é responsável por passar essa bactéria para o ser humano, seria um rato. Né? Então, nós temos um mamífero, não seria um inseto. A leishmaniose é causada por um protozoário e ela é transmitida por ser humano através de um flebotomínio, que é um mosquitinho. Então, aqui nós temos um exemplo de uma doença que é transmitida por ser humano através envolvendo inseto. Então, aqui nós poderíamos usar produtos de origem botânica para combater esse inseto, sim. O que não seria verdade com a hanseníase, que é causada por uma bactéria, e ela é transmitida entre as pessoas através de secreções. E a mesma coisa em relação ao vírus da AIDS, né, que ele é transmitido através de sangue, sêmen, leite materno e fluidos genitais, né, não está relacionado a insetos. Então, a resposta correta seria a letra C. A correção foi super rápida, a ideia é que vocês aproveitem algumas considerações básicas sobre o que foi abordado em cada uma delas e que vocês respondam o PET e encaminhem as respostas para mim, tá bom? Obrigada, aproveita.